Bom dia, meus meninos. Espero que estejam todos bem dispostos. Bem-vindos a mais uma ação de laboratório, hoje com um tema musical. Espero que se divirtam também a fazer o nosso trabalho de hoje e que também aprendam coisas como sempre, não é? Hoje vamos trabalhar no GeoGebra com uma ajuda também do Python para fazer alguns cálculos e acho que vai ser bastante divertido, espero eu. Bom, portanto, temos no fundo dois exercícios principais e depois dois pequenos exercícios no fim, que são, digamos, reflexões sobre as coisas que se fizeram no exercício número 2. Vamos falar um bocadinho sobre o exercício número 1, em que vamos usar o GeoGebra, mas muito também aqueles conhecimentos que nós temos de álgebra, de análise 1 e de coisas que aprendemos também no ensino secundário sobre osciladores harmónicos. Estamos a falar de funções deste tipo, como vemos aqui, do tipo A cosseno de kx mais φ. Portanto, temos uma função que é um cosseno com uma constante aqui que vai afetar a amplitude da curva, não vai ser a amplitude, vai afetar a amplitude da curva. Temos aqui uma constante que afeta o período da curva e, concomitantemente, a frequência, e temos aqui uma constante que é a fase. Bem, portanto, é um pouco refletir, no primeiro exercício, um pouco refletir sobre estes parâmetros, sobre o comportamento desta função e da sua derivada. Há aqui que aplicar alguns conhecimentos de análise, não é? Bom, derivar um cosseno e coisas assim do género, coisas simples, tá bem? E, digamos, interpretar o comportamento destas curvas. Portanto, estamos a falar de fenómenos oscilatórios que são modelados por funções deste tipo e digamos, refletirmos, relembrar um pouco conceitos como o período, a amplitude, a fase, etc. Portanto, o que é que nós temos aqui a fazer? No primeiro exercício fixamos, claro, vai haver aqui uns sliders, K, A, Φ, vão ser sliders no GeoGebra, não é? Para nos ajudar a ver como é que estas coisas se comportam. Enfim, ao cabo, este exercício podia ser todo feito simplesmente numa folha de papel, mas claro, como é típico do nosso laboratório, nós vamos ter ferramentas computacionais que nos ajudam ou a calcular ou a visualizar coisas, para não estarmos a fazer as coisas todas apenas em abstrato, não é? Mexermos nas ferramentas. Portanto, vamos construir esta coisa, vamos construir a derivada, vamos usar o GeoGebra para nos dar apoio visual sobre como é que estas coisas se comportam e responder a estas perguntas. Portanto, como digo, isto podia ser respondido apenas sem fazer boneco nenhum, é só chegar lá e ver, fazer os cálculos, calcular a derivada. Claro que devemos saber calcular esta derivada tranquila e serenamente, não é? Não precisamos de GeoGebra para nos dizer qual é, mas ajuda-nos a visualizar o gráfico da função, o gráfico da derivada, para podermos, por exemplo, relacionar, bom, como é que se relaciona o período de uma com o período da outra, como é que se relaciona a amplitude de uma com a amplitude da outra, como é que se relacionam as fases. Portanto, é tudo isso que nós lidamos aqui no primeiro exercício. No primeira linha, fixamos o K e o A e vemos o que é que se passa aqui. Portanto, há aqui uma relação entre as fases, que por um lado pode ser muito bem visualizada olhando para os gráficos de duas coisas no GeoGebra, eu acho que é útil vermos isso, e que também pode ser obtida analiticamente recorrendo a algo que vocês já aprenderam até no ensino secundário. No fim e ao cabo, esta função vai ser um seno, esta função vai ser um cosseno, há aqui uma relação entre as fases que corresponde a fazermos aquilo que era costume chamar nos tempos antigos, reduções ao primeiro quadrante. Pode ser visto também dessa maneira. Depois fazemos variar o K e vemos o que é que acontece. Não é? O que é que o K afeta, variando aqui este K, o que é que isto afeta em termos de amplitude, período e fase? Vai afetar algumas destas coisas, mas não todas, e como é que afeta? E depois, na outra linha, fixamos agora o K e comparamos as amplitudes e os períodos das funções. Portanto, temos a função f, que é o oscilador, e a sua derivada, que no fundo é outro oscilador. E depois, finalmente, uma relação entre a amplitude. Será que a amplitude está relacionada com o período desta maneira?
isto estará relacionado com o fator K desta maneira, sim ou não, ou mais ou menos. Portanto, esta frase não está completamente, não é completamente correta, e portanto quando se diz comente, não é só dizer está errado ou está certo, é dizer assim, bom, isto realmente é assim, mas, e devia ficar, para ficar completamente correto, devia ficar de uma certa maneira, tá bem? Não é só dizer sim ou não, é interpretar, corrigir e explicar porquê. Okay? E portanto, isto é o primeiro exercício. E depois, no segundo exercício, vamos tocar música nos nossos computadores, mas eu vou deixar isso para daqui a mais uns minutos, vou-vos deixar trabalhar agora no exercício 1 e depois daqui a bocadinho falamos sobre o exercício 2. Portanto, meus meninos ao trabalho e, como sempre, vão pondo as vossas dúvidas, vão levantando as vossas questões e, portanto, na linha B, a pergunta é se temos de justificar algebricamente. Não é necessário propriamente apresentarem nenhumas contas, não é preciso provarem coisa nenhuma, basta explicar o que é que acontece. Portanto, fazendo variar o k na função f, se eu variar aqui o k, o que é que acontece à amplitude? Bom, não é muito difícil de ver que a amplitude tem a ver aqui com este fator que está ali, portanto, a fase tem a ver com esta coisa que está ali, bom, e o k vai afetar efetivamente é o período e vai afetar de uma certa maneira, tá bem? Portanto, convém sermos mais explícitos em termos de dizer como é que afeta, não é só dizer, por exemplo, o período diminui ou o período não sei quantos, mas explicar como é que se relacionam. O período não é exatamente, não depende especificamente do K em si, porque o período é sempre uma coisa positiva e o K pode não ser, portanto temos que pôr ali uma coisa à volta do K, mas explicar qual é a relação que existe. Não é preciso provar, é só explicar. Professor, Sim? posso tirar uma dúvida do exercício 2 ou ainda é muito cedo? Sim, podemos tirar uma dúvida. Se calhar eu vou explicar já um bocado sobre o exercício 2, porque assim quem estiver adiantado pode. Eu vou falar então um bocadinho sobre o exercício 2 e tiramos as dúvidas que houver. Ok. Não era isto que eu queria mostrar, desculpem. Okay. Portanto, no exercício 2, o que nós vamos fazer em última instância, vamos criar estas teclas do piano e vamos tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, mesmo no nosso computador. Isto é portanto, a ideia parte de termos uma função, um oscilador, em que a frequência do oscilador corresponde, vai-nos dar as notas. A frequência determina a nota que nós tocamos. Vamos ter uma função sinusoidal, um seno, podia ser um cosseno, o efeito, a única coisa que muda ao passarmos do seno para o cosseno é a fase, portanto não vai afetar. Se aqui tivéssemos cosseno e daram exatamente o mesmo efeito. O que nós vamos fazer é o seguinte, vamos criar as notas correspondentes a esta escala do piano, do Dó até o Dó, isto é o Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e as respectivas teclas pretas também, não é? Portanto, esta tecla é o Dó sustenido ou Ré bemol, isto é o Ré sustenido ou Mi bemol e por aí fora. Nós vamos criar as frequências correspondentes a todas as teclas, brancas e pretas. Este código que aqui está vai nos dar as frequências de todas as teclas, começando no chamado Dó central, ou seja, se nós tivermos um piano normal, o Dó que está no meio do piano tem esta frequência. Portanto, isto é uma informação que nos é dada aqui na ficha e depois sabemos como se relacionam as frequências, temos aqui este código que permite gerar as frequências para todas as 13 teclas que estão na figura, não é? Começando no Dó central e terminando no Dó, que nós dizemos uma oitava acima, portanto no próximo Dó, e como está escrito aqui, a frequência deste Dó é exatamente o dobro da frequência deste Dó, ou seja, quando nós duplicamos a frequência, nós subimos uma oitava, como se costuma dizer. Portanto, e a mesma coisa, se eu tivesse aqui um Ré a seguir, este Ré era a frequência do Ré, é o dobro da frequência daquele Ré e por aí. Portanto, neste caso, nós vamos só considerar estas 13 notas, do Dó até ao Dó, e estas duas linhas de código vão-nos criar aqui esta lista de frequências correspondentes a todas aquelas teclas brancas e pretas. Depois temos aqui uma pergunta, que é uma questão de ler
a lista das frequências, está aqui implícito qual é a razão, é só saber o que é uma progressão geométrica, saber a razão é o quociente de dois termos consecutivos e ver qual é que é. Depois, as teclas brancas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, são algumas destas, não é? Não são todas. Portanto, a nossa lista de frequências tem o Dó, mas também tem aquele, e tem aquele, e tem aquele, tem todos. Vamos criar um dicionário que nos vai dar as posições destas notas e vai dar-lhes os nomes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Portanto, é o objetivo aqui. Portanto, o Dó está na posição 0 porque é a primeira frequência desta lista. O Ré, onde é que ela está? Temos que olhar para o piano e ver a sequência, lembrando que também as teclas pretas também contam. Portanto, o nosso Ré é a segunda tecla branca, mas não está logo a seguir ao Dó, porque há uma tecla preta no meio e assim sucessivamente. E depois vamos fazer pela primeira vez uma coisa que às vezes se chama metaprogramação, ou seja, nós vamos fazer um pedaço de código em Python que vai criar o código de GeoGebra. Vamos programar, vamos fazer um programa que escreve um programa, digamos assim. Um programa muito simples que é só uma sequência de instruções para criar no GeoGebra as funções que representam as teclas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Portanto, o objetivo disto é, vamos fazer um ciclo for usando o dicionário e usando esta lista, portanto, vamos usar estruturas de dados comuns em Python, uma lista, um dicionário, para o nosso programa em Python, 2 linhas de Python, um ciclo for, vai produzir como output esta sequência, que está aqui, digamos, está aqui subentendido o resto, depois a seguir a Ré igual a seno de, depois a frequência apropriada, vezes 2, vezes π, vezes x. O código, produzimos isto e depois o que é que vamos fazer? Vamos pegar aqui nesta linha, copy, fazemos space no GeoGebra, criamos uma função que é a função Dó. Pegamos na outra linha a seguir, que ainda não está aqui, não é? Fazemos space no GeoGebra, criamos a função Ré e por aí fora. Uma chamada de atenção aqui, muito importante dizer, chamar a atenção que diz aqui, também. Estas funções são bastante pesadas. Pesadas porque, se vocês virem no exercício 1, quando nós aumentamos o kappa, aumentamos a frequência, a curva vai ficando mais apertada. Agora aqui nós estamos com frequências que não são 5, mas são frequências de 200 e tal, ou seja, estas curvas vão pintar quase ali aquela faixa no intervalo menos 1 a 1, vão pintar aquilo tudo, vão fazer montes. Estas são pesadas. Então o que é que nós devemos fazer? Criamos a função e imediatamente clicamos naquela bolinha para a esconder, porque senão o GeoGebra vai estar sempre a desenhar aquilo e depois bloqueia, fica lentíssimo, está bem? Portanto, criam uma função Dó e clicam logo na bolinha para esconder. Clicam na função Ré, clicam logo na bolinha para esconder. Eles ficam lá, as definições, mas não ficam os gráficos. Os gráficos é que é pesado. Tá bem? E depois criamos botões. Um botão para cada tecla. Um botão para o Dó, um botão para o Ré e por aí fora. E como é que nós tocamos? Tocamos usando uma função que é Play Sound, ou tocar som, se estiver em português, e esta função tem 3 argumentos. A função, ou seja, por exemplo, Play Sound, vamos pôr como primeiro argumento o Dó, depois os 2 argumentos a seguir é um intervalo de tempo, ao fim e ao cabo é um intervalo onde vamos usar a função, e aí convém usar um intervalo pequenino, senão o som fica mais cala. Portanto, por exemplo, o intervalo de 0.25, pomos desde 0 a 0.25, está bem? E depois clicamos no botão e há de tocar o Dó, se estiver tudo certo, está bem? Em última instância, se nós tivermos, quando terminarmos, temos botões Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e se clicarmos, vamos ouvir a escala do Dó maior. Isto é o exercício 2. Agora, depois de eu contar a história, o Duarte tinha dúvidas sobre isto. Não sei se do que eu estive a falar respondeu às dúvidas ou se criou mais dúvidas ainda. Portanto, força, pronuncie-se. Relativamente à linha G, portanto, à criação do botão, eu continuo sem perceber muito bem como é que eu vou criar. Ok, como é que criamos o botão? Ok, então eu vou mostrar aqui um GeoGebra. Vou mostrar aqui um GeoGebra. Deixa-me pôr isto maior para se ver bem. Ok, portanto, temos agora aqui um GeoGebra. Este é o GeoGebra 5, a interface parece ligeiramente diferente, mas é a mesma coisa. Eu criei aqui uma função, não é? Neste caso,
esta função não está bem, mas... Desculpa, não é isto que eu queria fazer. Portanto, isto devia estar aqui 261 ponto qualquer coisa, não tenho agora os valores exatos, não é? 261 ponto qualquer coisa, vezes 2 vezes π vezes x. Estaria qualquer coisa assim, não é? No caso, eu estou a escrever aqui à mão, mas seria simplesmente copy-paste daquilo que fizemos no Python, vezes 2 vezes π x. Temos esta função, está convenientemente escondida, eu vou mostrar só para ver como é que fica, não é? O gráfico vai ficar uma coisa assim. Também, porque é que parece que está aqui um retângulo todo pintado? Porque a frequência é muito grande, está bem? Portanto, temos uma frequência que é 261 tal, ou seja, entre cada, daqui para aqui, isto vai acima e abaixo 261 vezes. Por isso é que fica uma coisa assim muito pesada. Então, a gente esconde isto, para não estarmos com este peso, e agora vamos criar um botão. Portanto, vamos aqui, criamos um botão, e quando criamos um botão, damos-lhe um título, normalmente, bom, pode ser qualquer coisa, mas para a gente identificar, convém que demos o nome da nota que nós queremos, e aqui pomos a função. Portanto, se estiver em inglês será play sound, se estiver em português será tocar som, e dizemos qual é a função que nós queremos. Dó. Eu não sei se estou a ver o que eu estou a escrever ou não. Não pois, era isso que eu ia dizer, nós não estamos a ver. Peço desculpa. Então, com licença que a gente vai... Eu vou cancelar isto e vou fazer agora direito. Agora já vão ver. Okay. Portanto, estamos no GeoGebra. Bom, tinham visto eu escrever aqui a função. Não é? E agora, vamos criar um botão. Selecionamos aqui nesta lista a coisa de criar o botão. E clicamos aqui no sítio mais ou menos onde temos para o botão. Agora vem, não é? Uma janela para criar o botão. Sim, sim. Ok? Pomos aqui o nome do botão. Que vai ficar como aquele que está ali já feito. Temos aqui, agora aqui pomos o que é que deve acontecer quando carregamos no botão. Portanto, play sound. E agora, qual é o som? O som é o Dó e um intervalo. Como eu disse, 0.25. Isso é uma questão de depois de experimentar, se calhar 0.25 até é muito, ou por exemplo 0.2. Ok, pronto, aqui temos um botão. Agora, se tudo estiver bem, quando clicamos no botão, deve tocar o som. Com maior ou menor duração, consoante o intervalo que eu pus ali. E também podemos, quer dizer, agora a criatividade depois pode nos levar, por exemplo, a duração da nota, nós podemos criar um slider, por exemplo, para dizer se queremos tocar a nota durante mais tempo ou menos, por exemplo. Não é? Também podemos pôr aqui um slider para a intensidade da nota, que tem a ver com a amplitude. Mas, em primeira aproximação, o que a gente quer é criar estes botões, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, de maneira que eu toco no Dó, toco com Dó, clico no Ré, toco com Ré e por aí fora. Portanto, a criação do botão, está a ver? A criação do botão, portanto, o código do botão é usar esta função playSound, a função que nos dá a nota e um intervalo. Isto responde, Duarte? Só mais outra questão, professor. As instruções que nós damos dentro do botão, nós no GeoGebra em português as instruções são as mesmas em inglês ou traduzem-se? Em português, eu acho que experimentei no GeoGebra 6, escrevi play sound e ele até traduziu automaticamente para tocar som, mas pode escrever tocar som. Ok. Está tudo esclarecido, obrigado. Ok, ótimo. Professor, sim? qual é que será o melhor formato para fazer o relatório do Jupyter ou o Overview? Isso eu deixo completamente ao vosso critério, aquilo que acharem que é mais conveniente. Naquela outra ficha em que nós trabalhámos no Jupyter Notebook o tempo todo, era mais ou menos evidente que dava jeito usar o próprio relatório, fazer o próprio relatório no notebook, porque ficava tudo junto e estava tudo feito, não é? Aqui só usamos uns pedacinhos de código em Python, portanto é uma questão de
de gosto pessoal, se preferem fazer no notebook ou fazerem como nos outros relatórios. Eu deixo isso completamente ao vosso critério. Portanto, para copiar 2 ou 3 linhas de código em Python, nós também já tínhamos feito no relatório anterior, não dá assim muito trabalho a gente pôr um verbatim, begin verbatim, end verbatim e copiar o código. Portanto, se quiserem fazer no Overleaf com o template que nós temos, tudo bem, perfeito. Se quiserem fazer no notebook, também estão à vontade, não há problema nenhum. Também é possível pôr, por exemplo, figuras no notebook, etc. Eu acho que neste caso talvez dê um bocadinho mais trabalho estar a fazer no notebook, porque a maior parte das coisas não são do Python, mas pode ser, não há razão nenhuma porque não possam fazer. Deixem aberto, vocês escolham aquilo que se sentirem mais confortáveis, escolham, não tem problema nenhum, não vão ter melhor nem pior nota no relatório por fazer de uma maneira ou de outra. Tá bom, obrigado, professor. Professor, Sim. Quando é para criar o código em Python, Sim. é mesmo para criar no notebook e depois passar para GeoGebra? É mesmo para criar no notebook e depois passar para GeoGebra. Eu vou mostrar aqui um notebook. É mesmo, está bem? Portanto, temos aqui um notebook. Eu pus aqui a imagem no notebook, mas isto não é preciso, não é? Isto é só para decoração. Portanto, a gente vai aqui ao notebook e vai mesmo criar aquele código que, por exemplo, este código foi copy-paste do que está na ficha e ver o que é que dá também. Ele vai criar, por exemplo, esta lista com 13 valores que são as frequências de cada uma das notas. E depois, se quisermos pôr... Este código não é para pôr no GeoGebra, o que é para pôr no GeoGebra é só aquela outra parte para criar as funções. Certo. E quando o professor criou o botão, Sim. é que eu criei o meu botão, mas quando eu carrego, isto volta-me a pedir a legenda e o código. Isso é porque está selecionado ainda lá em cima a coisa de criar o botão. Portanto, se clicar na seta para soltar isso... Ok, já percebi. Obrigada. Ora, a linha D do exercício 1. A amplitude da derivada de f é inversamente proporcional ao período e diretamente proporcional ao fator k. E me pergunta se a primeira parte está bem e na segunda devia ser o módulo. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Professor, sim? Mas a pulsação, por definição, não é um valor sempre maior do que zero. Vamos lá ver. O que é que chamamos a pulsação? A frequência é um valor maior do que zero, sim. Não, a pulsação é o valor K. O K, à partida, não temos aqui nada que nos diga que ele seja maior que zero ou não. Portanto, aqui apenas escrevemos uma função que depende aqui de um parâmetro, mais nada. Não lhe chamamos pulsação, não lhe chamamos coisa nenhuma. Portanto, à partida, aquele K, o A, o K, o φ podem ser números reais quaisquer. Portanto, se considerarmos que o K pode ser um número real qualquer, aqui de facto podemos considerar que ele pode ser negativo. Quando eu pus o exercício não tinha em mente, não pus aqui nada, nenhuma restrição sobre aqueles coeficientes, portanto assumi que eles podem ser negativos. É só porque, pronto, como eu baseei-me na definição da osciladora harmónica, como a pulsação é sempre um valor maior do que zero, pensei que fosse... Mas ok, obrigado, já fica. Okay. Tudo bem. Se ficar claro que o K deve ser maior que zero, então poderíamos deixar sempre K, porque por o módulo não adiantava nada, não é? Mas, de facto, a minha intenção era considerar ali o K como sendo um fator qualquer, e a mesma coisa para o A. Portanto, poderiam ser negativos. Olá, professor. Consegue ouvir? Sim, estou a ouvir muito bem. Eu tenho uma questão, professor, na linha do exercício, creio que é 2, sim, 2D. O dicionário é suposto ter 12 entradas? Não, o dicionário é suposto ter 8 entradas.
Exatamente. Ok. Obrigado, era só isso. Obrigado, professor. Na terceira da pergunta A, basta completar a igualdade. Suponho que é aqui aqui esta. Bom, convém dizer qualquer coisa sobre como é que isto aparece. Aqui, pôr aqui um número, mas convém brevemente explicar, ou fazer uma continha, ou explicar de onde é que vem, não é? De onde é que vem. Isto de facto vem das relações entre as funções trigonométricas. Não é muito complicado, mas ficava bonito muito, muito brevemente explicar onde é que vem. Não é só chegar aqui e pôr g de x igual a f de x mais não sei o que, sem mais nada, não é? Alguma coisa onde é que isto aparece. Portanto, e o que a Patrícia está a dizer, ao fim e ao cabo, é um bocado isso, não é? Portanto, o g de x é menos seno, sim, se o k é igual a 1, sim, e isto é cosseno de, exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo isso que a Patrícia disse, e de facto isso vem de onde? Vem das relações entre as funções trigonométricas. Sim. Das duas coisas. E a partir daí podem avaliar a amplitude e o período. Sim, podem, sim senhor. Podem, quer dizer, a amplitude e o período nas alíneas seguintes não, porque nas alíneas seguintes o K depois já não é 1 e portanto, cuidado. Aqui, ao completar isto, relaciona a amplitude e o período, no caso em que o K é igual a 1, senão depois já não é verdade, não é? Esta relação aqui que nós temos no fim da linha A, depois completada aqui adequadamente, já viram o que é verdadeira com o K igual a 1. Não é verdadeira se o K não for igual a 1. Trazendo a mesma relação para o K igual a 2. A questão é, para o K igual a 2, não fica só aqui mais uma coisa, não é? Depois aparece aqui um fator. Se usar a expressão correspondente para o K igual a 2 e daí tirar as conclusões, sim, tudo bem. Exercício 2. A linha é. Ora, portanto, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos percorrer este dicionário que tem os nomes das notas, para cada uma delas, para cada uma das notas, portanto, fazer um ciclo forte sobre este dicionário, nós queremos produzir uma linha com este aspecto. Portanto, o que é que aparece em primeiro lugar? O nome da nota. Onde é que vem o nome da nota? Está no dicionário. O que é que aparece a seguir? Um sinal de igual, um S, um I, um N, parênteses, strings, escrever normalmente. E isto é o quê? Isto é uma frequência. E onde é que está esta frequência? Está na lista. E depois a seguir o que é que vem? Um asterisco, um 2. Bom, isto agora é só escrever isto. Está aqui. Então vamos fazer uma primeira abordagem a ver o que é que isto poderia ser. Vamos mudar agora para o nosso notebook. Vamos fazer uma tentativa antes de vermos. Vamos fazer aqui uma pequena tentativa. Bom, o que é que diz agora? Fazer um ciclo sobre este dicionário. Então, como é que a gente faz um ciclo sobre o dicionário? Bom, fazemos uma coisa como for nota in notas. É fazer um ciclo sobre o dicionário. É uma das maneiras de fazer um ciclo sobre o dicionário. Não é mais, digamos, primeiro. Bom, e depois o que é que nós queremos fazer? Queremos produzir como output, portanto, queremos fazer um print de coisa, está bem? Portanto, para cada nota, o que a gente quer é fazer um print. Um print que deve sair o nome da nota, depois vamos fazer aqui um disparate para começar. Por exemplo, a primeira nota dizer Dó igual a sen de, e depois aqui 261, 6256, vezes 2, vezes π, vezes x, parênteses, tal. Né? Claro que não é isto que a gente quer. O que a gente quer é uma nota, portanto, Dó, Ré, Mi, e o que é que acontece? Isto que está aqui
o igual, o sendo, é sempre igual. Isto é sempre para todos, não é? O que muda? Muda é esta coisa que aqui está e muda o nome. Está bem? Então aqui temos que mudar. Não é? Portanto, aqui temos que mudar. Mas isto fica, não é? Então a primeira aproximação, fazer de uma maneira grosseira, digamos assim. Não é? Grosseira. E agora, aqui antes temos que pôr o nome da nota, o nome. E aqui temos que pôr a frequência. Bom, e agora o que é que temos que fazer para isto ficar certo? Só nos falta dizer assim, como é que eu obtenho o nome da nota? Como é que eu obtenho? Onde é que ela está? Onde está aqui no dicionário. Não é? Portanto, eu tenho a nota, quando eu faço um ciclo, atenção, quando eu faço um ciclo deste tipo sobre o dicionário, esta variável, nota, vai assumir o quê? As chaves do dicionário. Está bem? Portanto, se eu tenho a chave, se esta é a chave, eu quero é o valor associado. Portanto, como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto? Bom, vou pôr aqui o valor associado a esta chave no dicionário notas. Como é que se faz? Como é que se faz isto, Mariana? Como é que eu vou buscar? Se nota é a chave e o dicionário chama-se notas, como é que eu obtenho o nome? Pois, professor, é isso que eu não sei bem fazer. Não? Então vamos lá ver. Como é que nós acedemos a uma entrada do dicionário? O nome do dicionário e depois, entre parênteses retos, metemos a chave e isso dá-nos o valor. O dicionário é um... Por exemplo, neste caso, vamos pôr aqui ao lado. Não é? Por exemplo, se eu quiser saber qual é o nome da nota que está na posição 5, eu faço notas de 5. 5 é a chave e ele vai buscar o valor. Portanto, isto que está, por exemplo, isto é o Fá. A diferença entre um dicionário e uma lista é que numa lista os índices são numéricos, começam em 0 e vão seguidos. Num dicionário, em vez de índices, temos chaves, que por acaso neste dicionário são também números, mas não têm que ser seguidos, por exemplo, 0, 2, 4, por aí fora. Mas a chave podiam ser os strings também. No dicionário, a cada chave corresponde a um valor. Portanto, à chave 5 corresponde o valor Fá, à chave 0 corresponde o valor Dó e por aí fora. Então, se eu tenho a chave nota, então eu vou ao dicionário, que se chama notas, buscar a entrada com a chave nota. Isto vai-me dar, se nota for 0, portanto, notas, este ciclo for, nota vai ser 0, 2, 4, 5, por aí fora. Portanto, quando nota for 0, isto dá-me Dó, quando nota for 2, isto dá-me Ré, e por aí fora. E agora, para a frequência, é semelhante. Agora, a frequência, onde é que ela está? A frequência está numa lista. E para aceder a um elemento de uma lista, nós também temos que pôr o nome da lista e depois, em lugar de ser a chave, agora é a posição entre parênteses retos. Bom, mas a posição é um número e o número é exatamente o mesmo que está servido de chave aqui no dicionário. Portanto, é a frequência correspondente a esta nota. Então, se eu fizer isto, nota vai ser sucessivamente 0, 2, 4. Nota, repare que o nota não vai tomar 0, 1, 2, 3 por aí fora, vai só tomar os valores 0, 2, porque são as chaves que tem o dicionário. Tá bem? E para cada uma delas vai escrever o nome da nota, por exemplo, Dó, depois escreve igual, seno, parênteses, etc. Depois a frequência da nota, que vai buscar aqui, esta lista. E depois eu não executei este código, portanto isto a frequência não deve estar definido, senão devia me dar erro. Não executei este código. Bem, agora já estão a ver, espero eu. Peço desculpa, eu sem querer fechei a janela e depois, como fechou a janela, o screen sharing parou. Ora bem, então recapitulando. Portanto, temos uma lista com as notas todas. Portanto, na posição 0 está o Dó, na posição 1 está o Dó sustenido, na posição 2 está o Ré, por aí fora. Mas nós não queremos as notas todas, só queremos as notas brancas, teclas brancas. Portanto, temos um dicionário que nos diz onde estão as teclas brancas e dá-lhes um nome. E depois o que nós temos que fazer é percorrer o dicionário, ou seja, para cada uma destas chaves do dicionário, portanto, vamos considerar as chaves 0, 2, 4, por aí fora. Para cada uma delas vamos escrever o nome da nota, vamos escrever um sinal de igual,
Vamos escrever a frequência dessa nota e depois vamos escrever vezes 2, vezes π, vezes x. É o que este ciclo for faz. Está bem? Executamos este código e vamos obter isto. Está bem? Portanto, o que acontece? Nota vai começar por ser 0, então ele dá-nos o nome da nota 0, que é Dó. Depois escreve igual, sendo parênteses, porque nós mandamos escrever tal e qual. Depois queremos a frequência da nota. E a frequência da nota vamos buscar àquela lista. Então, a lista de frequência, na posição correspondente a essa nota, portanto, na posição 0 dá o Dó, está a frequência do Dó. E depois mandamos escrever vezes, 2, etc. E fica coisa bonitinha. Bom, isto é uma das maneiras de fazer. Há mais maneiras de fazer. Há vários aspectos onde nós podemos melhorar, digamos assim, melhorar este código. Por exemplo, aqui fica um bocado feio estes espaços aqui, não é? Porque quando o print, se nós não dissermos nada, mete um espaço sempre a separar entre cada coisa que imprimimos, portanto isto fica aqui uns espaços. Não vai afetar, isto ia funcionar assim, não há problema. Podemos usar, como usámos numa ficha anterior, uma f-string, que ficava tudo mais bonitinho, ficava mais compacto, mais bonitinho. Também podemos fazer o ciclo sobre o dicionário de outra maneira. Está aqui um exemplo em que usa precisamente estas duas coisas. Por um lado, percorrer o dicionário. Quando fazemos um ciclo no dicionário assim, temos aqui uma coisa que nos dá as chaves, dá apenas as chaves. Se nós quisermos percorrer o ciclo, ou percorrer o dicionário e obter o par com a chave e o valor de cada vez, podemos usar este método items, que nos dá o par chave-valor. Portanto, podemos fazer aqui um ciclo fora em que temos logo a chave. Consegue-me ouvir? Tiago, não percebi? Professor, sim? Sim? Desculpe, consegue, professor? Estou a ouvir, diga. Ok, obrigado. Na linha do exercício, portanto, 2F, é literalmente para dar copy-paste para a linha de input? É literalmente para dar copy-paste, sim. Mas é que depois no meu ficam tudo seguido e ele não deixa. Bom, vamos ver o efeito. Deixa-me só terminar aqui esta explicação que eu estava a dar e vamos fazer copy-paste, vamos ver o efeito e tentar perceber o que é que correu mal. Portanto, o que eu estava aqui a dizer é sobre ciclos para percorrer dicionários. E temos esta maneira que nos dá as chaves, ou temos esta maneira com o método items, que nos dá logo um par chave-valor. Portanto, nós podemos logo ter aqui ao mesmo tempo a posição da nota e o nome da nota logo à cabeça, e portanto aqui podemos logo pôr o nome e aqui podemos fazer como estava atrás e buscar a frequência correspondente a esta posição da nota. E se fizermos uma f-string, fica mais bonitinho. Fica assim bonitinho. Podemos ter este espaço, pôr este espaço ou não, depois é uma questão de gosto. Vamos pôr tudo sem espaços. Executar este código e cá temos tudo bonitinho, sem espaços, tudo alinhadinho. E agora, respondendo à pergunta do Tiago, então agora vamos chegar aqui, fazer copy. Eu tenho feito copy, ficado mal. Copy e vamos ao GeoGebra. GeoGebra, eu tenho aqui um GeoGebra alguns. Já tinha um GeoGebra aqui aberto. Temos aqui tem uma parte do exercício 1, mas não faz mal. Vou passar aqui para o lado. Vamos lá, vou voltar atrás então. Agora já vê, né? Agora já vê o GeoGebra. Sim, agora já estamos a ver o GeoGebra. Desculpem lá. Ok, então vamos lá recapitular. Tínhamos acho que ainda tenho aqui. Ok, temos space do que estava do outro lado. E ele desenha-nos a função. Assim, então, mas isto parece um retângulo pintado, não é? Porquê? Diga, professor. Não, eu já descobri qual é que foi o meu erro, é que eu estava a inserir as notas todas na linha de input, só pode ser uma. Não, tem que ser uma de cada vez, infelizmente. Não é? Infelizmente. Dava jeito de fazer todas de uma vez, mas ele depois vai dar erro de sintaxe, porque fica... Aliás, o que dava jeito era fazer em Python um programazinho que criasse os botões e tudo. E também é possível, mas não se consegue fazer tudo num passo só, infelizmente. Isso é uma limitação do GeoGebra.
não descobri uma maneira muito prática de fazer tudo de uma vez só. No fundo, a ideia era, de facto, criar um programa em GeoGebra, escrever em Python um pedaço de código que gerava o programa em GeoGebra e criava tudo de uma vez. Isso era o ideal. É isso que nós, por vezes, chamamos, como eu disse há bocado, chamamos metaprogramação, que, ao fim e ao cabo, escrevemos um programa que escreve um programa, em vez de estarmos a escrever tudo à mão. Professor, desculpe, pode explicar outra vez como é que se criou o botão, se faz favor? Ok, criar o botão. Então, vamos aqui e escolhemos aqui o botão. Agora estão a ver, certo? Mas espera lá, deixem-me cá mostrar, porque acho que depois, se calhar, não vão ver quando eu crio o botão. Só um bocadinho, vamos pôr aqui o desktop todo. Arrumar aqui. Para ver se vemos tudo. Portanto, agora estou a pegar o desktop na totalidade. Espero que... Então, continuam a ver o meu GeoGebra, não é? Sim, sim. Continuam a ver? Ok, então agora selecionamos ali para criar um botão. Agora vamos aqui para a área gráfica, clicamos num sítio qualquer para criar um botão. E aparece-nos aqui esta caixinha, inserir botão. Estão a ver isto? Sim, Estão a ver no inserir botão, legenda, código GeoGebra? Sim? Estão a ver, sim ou não, meus meninos? Sim, sim, professor. Agora já estão a ver o ecrã todo? Todo, sim, estamos a ver o ecrã todo e a caixa do inserir botão. Ok. Ok, então, portanto, vamos pôr uma legenda no botão. Isto é o que vai ficar escrito no botão. Portanto, se este botão representa o DO, vamos chamar DO. E aqui dentro vamos pôr o código. Vamos pôr a função playSound, que é tocar som, ou playSound ou tocar som, conforme a língua. Eu acho que eu tenho isto em português, portanto, vamos pôr tocar som. E pomos a função que dá o som, neste caso é a função DO, e pomos um intervalo. O intervalo é a duração do som. Portanto, vamos começar em 0, por exemplo, 0.2. Okay? E temos aqui um botão com o nome DO, e se tudo correr bem, quando clicarmos no botão, deve tocar um som que corresponde ao DO. Claro que isto não é um aparelho de alta fidelidade, portanto o som pode ser um bocadinho menos qualidade, mas dá-nos para ver. Agora vamos lá ver se toca. Não garanto, porque outro dia, quando o GeoGebra começou a ficar maluco. Mas, ouvem um som, mesmo um bocado falhoso. Professor, o meu está a dar um erro. Está a dar um erro? Sim. O meu também, professor. Um erro, o que quando clicam no botão dá um erro? É isso? Exato. A linha de script, a primeira linha não existe, professor. Exato, é esse mesmo erro. Vamos lá ver. Tem a função criada aqui no lado esquerdo? Sim. E então, talvez alguém queira partilhar o que é que está escrito no vosso botão. Então, se criar o botão, podem clicar no botão direito e ir às configurações e ver o que é que está na programação do botão. Ver se tem algum aspecto parecido com isto ou o que é que acontece. Se alguém quiser partilhar para ver se percebemos o que é que está a correr mal. Eu vou parar a minha partilha porque se calhar depois não dá. Eu posso tentar partilhar, professor. Ok, então eu vou fazer mais facilmente, vou pôr a Marta como co-host e assim já não deve haver problemas. Já consegue ver, certo, professor? Sim, consigo ver, sim, temos um botão. Eu clico no botão e aparece logo este erro. Define variable nota. Então, mostre-me lá o código. Onde é que não devia aparecer nada chamado nota no seu... Neste caso é o scripting que a gente quer ver, não é? Scripting, ok. Pois não é nota. Pois não. Não, mas estava-me a acontecer a mesma Agora coisa. temos que fechar, para tocar temos que fechar aí, exato, fechar as configurações. Ok, já está a funcionar. É que com o rei eu não pus nota e estava a acontecer a mesma coisa, mas deve ter sido algum erro. Obrigada, professor. Okay. Bom, havia outras pessoas que tinham problemas, não sei se a solução da Marta se aplicava ou não. Ou se era outro problema, se continuarem a não funcionar, digam. Professora, Sim? será que agora poderia dar um lamirezinho sobre o exercício 4 que eu não estou a conseguir fazer? Ok.
Posso, sim, senhor, com certeza. Vamos lá ver o exercício 4. Okay, exercício 4. Ora bem, portanto, nós, recapitulando, o que é que nós fizemos? Temos as frequências de todas as teclas daquela escala, a escala de Dó até o Dó. Tem as teclas brancas e também as teclas pretas. Não é? A música tonal, no fundo, a música que se utilizava e utiliza, a maior parte dos casos, usa um tom, isto é, a música é escrita em Dó maior, ou em Dó menor, ou em Ré menor, ou em Fá sustenido menor. O que é isso? Ao fim e ao cabo, é daquelas 13 teclas que nós temos, usamos apenas 8 dessas teclas. E consoante as teclas que nós usamos, assim a sonoridade é diferente. O que é que acontece? Acontece que na escala que nós estamos a usar, que é de Dó maior, as 8 teclas que se usa são as 8 teclas brancas e as pretas não entram na música, digamos assim. Mas, se nós usarmos a escala de Dó menor, o que significa usar a escala de Dó menor na prática é a tecla Mi, na escala de Dó menor, é substituída pela tecla Mi bemol. Ou seja, vindo aqui acima, se nós tivermos uma pauta escrita em Dó menor, quando aparecer um Mi, a tecla Mi não é esta branca, mas é aquela tecla preta que está imediatamente antes. Está bem? E a tecla Lá não é esta branca, mas é a tecla preta que está imediatamente antes. E a tecla Si não é esta branca, mas é a tecla preta que está imediatamente antes. Ora, nós fizemos tudo a pensar na escala de Dó maior, portanto, as nossas notas eram determinadas por este dicionário que está aqui, que diz quais eram as notas. Diz onde é que está o Dó. Está na posição 0. Onde é que está o Ré? Está na posição 2. Onde é que está o Mi? Está na posição 4. Mas, se for a escala de Dó menor, o Mi está num sítio diferente. Então o que é que nós temos que mudar? O que temos que mudar é muito pouca coisa. Reparem, as frequências das notas estão aqui todas, não temos que mudar nada, porque do Dó até ao Dó estão aqui todas, estão aqui as brancas, estão aqui as pretas. Aqui não temos que mudar nada. Onde é que temos que mudar? No dicionário? No dicionário. Posições, vamos buscar. Exatamente. Portanto, o dicionário é que nos diz onde é que está o Dó, o Ré, o Mi, etc. Agora, a escala é diferente, o Mi está num sítio diferente, então temos que mudar o dicionário. Em vez de nos dizer que a tecla que está na posição 4 se chama Mi, vai ter que dizer que a tecla que está na posição 3 se chama Mi. Ou se quisermos, podemos chamar Mi bemol, não importa, podemos chamar Mi na mesma. A questão é essa. Portanto, se eu fizer o mesmo trabalho, mudando apenas aqui o dicionário e copiar estas notas para o GeoGebra e tocar, o meu GeoGebra vai tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó na escala de Dó menor. Porquê? Porque a frequência que ele vai usar do Mi, quando chegar aqui para escrever o Mi, vai buscar a frequência de número 3, que é uma coisa diferente do que estava a buscar, que era a frequência número 4. Esclareceu, Duarte? Sim, obrigado. Ok. Professor, Sim? explicar a H, se faz favor. Posso, sim, senhor. Ok. Portanto, nós começámos por ver no primeiro exercício que no oscilador há vários parâmetros, não é? Há a frequência, neste caso, que nos determina a altura da nota, isto é, se a nota é mais grave ou mais aguda. Vimos que quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. Por isso é que o Dó mais agudo tem a frequência que era o dobro e depois e sucessivamente. Por outro lado, há a intensidade do som, ou seja, se eu toco o som mais forte ou menos forte. E isso está associado à amplitude da oscilação. Portanto, o que acontece? Nós temos aqui em cima, temos uma oscilação que tem a frequência, depende aqui do K, não é? 2K, o K sobre 2π, ou temos módulo de K sobre 2π da frequência. E amplitude, que é o módulo deste K que aqui está. Portanto, se eu quero tocar uma nota mais forte, o que é que eu tenho que mudar? Tenho que mudar a amplitude. E isso a gente pode experimentar facilmente no GeoGebra. Portanto, se eu tenho aqui um botão que me toca um Dó, ver se eu toco, tenho que fechar isto, senão não toco. Vamos lá ver se isto não encrava. Toca um som. Toca um som. Se eu agora, atenção, tapar os ouvidos, não é? Se eu agora puser aqui, por exemplo, não vamos pôr muito, 3 vezes.
Toca um som muito mais forte. Sim, entendi. E não dá para mudar diretamente no botão? Eu podia mudar no botão. Eu também poderia. Há muitas coisas que a gente pode fazer, não é? Podíamos, por exemplo, criar aqui um slider e fazer variar todos ao mesmo tempo, não é? Por exemplo, podia pôr aqui um A, digamos. Vou pôr aqui um A grande. Ou se calhar quero isto já nesse. Em teoria devia poder fazer um slider A grande. Fazer aqui um A. E posso tocar. Não, agora já deu, não é? Agora se eu mudar o slider. E vejo que consoante o valor do slider, quanto maior for a amplitude, mais forte é o som. Poderia fazer isso, não é? Podia pôr isto no código em Python, pôr lá um A mesmo, uma string A, multiplicar e depois no GeoGebra usar o A como um slider e podia variar a intensidade das notas assim, por exemplo. Sim, faz sentido. Na 3 basta criar uma função que some as notas que queremos. Exatamente. Na 3 basta criar uma função que soma as notas que temos. Exatamente. Atenção que, como, digamos, esta geração de som aqui no computador é, digamos assim, grosseira, não é um instrumento de alta fidelidade. Esta criação do acorde avisa desde já que sai um som que não presta para nada. Mas em teoria é isso que acontece, é a soma das funções, exatamente. Okay, aqui esta experimentação no GeoGebra quanto ao acorde não dá um resultado nada brilhante, mas é isso que a gente pretenderia. Mas, professor, é para fazermos no GeoGebra, certo? Essa função? Ou é no Jupyter? Sim, basta mencionar que como fazer, era criar uma função que é o Dó mais Mi mais Sol. Não é? Ok, certo. O som fica bastante mal. Eu podia criar aqui um botão. Nem é preciso criar a função em si, no fundo bastava chegar aqui e criar um botão. Então, vamos pôr aqui acorde e vamos tocar som. Acho que é tocar som, não é? E podemos pôr aqui Dó. Um acorde. E a gente pode esperar aqui um som polifónico muito bonito, mas o speaker do computador não é polifónico e isto sai uma porcaria. Sai assim uma coisa horrível, não é? Não parece um Dó Mi Sol tocado no piano, não parece nada. Professor, a duração do som que o professor pôs foi 0.02, não foi? Eu pus 0.2, mas isso aí é uma questão de... Pode variar, não é? Depende Sim, do que a gente... eu acho que o meu, eu estou a pôr 0.2, mas fica durante muito mais tempo. Pôs aqui 0 e 0.2 também? E ficou mais tempo? Bom, não sei muito bem. Não pus aquele 0 ali. O 0... O primeiro 0, que é um 0 intermédio que o professor aí tem, não é? Portanto, isto tem 3 parâmetros, não é? Primeiro é o nome da função, depois tem 2 que representam um intervalo, portanto, depende do que é que pôs aqui, não sei como é que pôs. Pois, só pus 0.2, pus Dó, 0.2. 0.2, só assim? Sim. Não sei qual é o efeito, vamos ver. Ele a mim diz que esta função é inválida. Porque tocar som, a mim dá-me erro. Ou pôr só com um parâmetro 0.2, em vez de pôr 2 parâmetros, a mim dá-me erro. Pois a mim também estava a dar erro, mas eu depois pus um ponto em vez de uma vírgula. Como é que é? Pus um ponto aí. Ponto? Assim? Não, um ponto no decimal, 0.2. 0.2. Sim. Sim. E depois uma vírgula? Não, só isso. Só assim?
Pois, e estava a dar um som muito grande. Mas se calhar se estava aqui uma vírgula 0,2, não é? Então estamos a usar um intervalo de 0 a 2. Exato. Não é de 0 a 0,2, de 0 a 2. Portanto, isto vai ficar durante 2 segundos, mais ou menos, não é? Portanto, é muito tempo. Pois, entretanto, eu percebi que isso, não é? Se eu tocar aqui, lá está, mais ou menos 2 segundos. Uma tecla durante 2 segundos é uma eternidade. Exato. Obrigado, professor. Nada. Se calhar até 0,1 até fica bem, não sei. E se calhar até menos. Eu vou pôr menos tempo para experimentar. Só metade disto. Fica melhor. É 0,05, acho que ainda fica melhor. Agora é horrível. Estando bem, isto devia tocar no dó. Hoje não parece que seja... Não é o melhor dia, mas não é o pior. Professor, Sim? a minha função sol, Sim. não sei porquê, está a criar automaticamente um à frente de sol, antes de X, e quando eu ilumino, não dá. Dá um erro. Quer partilhar o ecrã para vermos o que é que... Sim. Eu acho que o professor tem de parar o seu compartilhamento. Sim, eu vou já dar permissão. Agora já dá. Já pus como co-host, já pode partilhar mesmo sem eu parar. Está aqui este aqui. E quando eu tiro, não... Ok. Não há nada aí chamado sol. Não. Será que... espera aí. Será que o nome sol está comprometido com alguma coisa? Bom, não faz mal, deixe de chamar-se assim, não faz mal. Agora podemos dizer aí para usar a função. Tenho aqui o vídeo a tapar. Só que agora aí temos que dar o nome. Não. Deixe estar. Se ele não deixa chamar, é porque eu desconfio que a palavra sol em inglês, está em inglês, não é? A palavra sol em inglês tem um significado qualquer. Portanto, vamos deixá-lo chamar sol 1 e aí quando no scripting pomos estar... Não, o botão está bem, o botão pode chamar sol, não há problema. Pois é. Aí, no on-click, é on-click. Agora, pessoal, penso que pomos underscore 1 para fazer a maneira do LaTeX, para ele reconhecer aquilo. Pois, já dá. Obrigado. Não. É porque sol, se calhar, é uma função que dá soluções ou coisa parecida em GeoGebra em inglês. Pois, faz sentido. Professor. Sim? Mas pode voltar a explicar a 4, se faz favor. Posso, sim, senhor. Vamos lá então explicar a 4. Aqui. Na 4. Portanto, o que é que nós temos? Temos uma escala. Nós fizemos uma escala de Dó maior. Vou voltar aqui a mostrar aqui no piano. Escala de Dó maior. Usa estas teclas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A escala de Dó menor é diferente. Usa estas teclas Dó, Ré, Mi, aqui na tecla preta. Fá, Sol, Lá aqui na tecla preta, Si aqui na tecla preta e Dó. Portanto, usamos, em qualquer que seja a escala, usamos 8 teclas, mas não são as mesmas. Portanto, neste caso, o Mi é substituído por Mi bemol, que é a tecla preta que está à esquerda, o Lá é substituído por Lá bemol e o Si é substituído por Si bemol. Ora, nós fizemos aqui, escolhemos estas teclas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó a partir deste dicionário. Dissemos aqui, bom, o Dó está na posição 0, o Ré está na posição 2, o Mi está na posição 4, mas agora na escala de Dó menor, o Mi já não está na posição 4. Então, se vamos usar a escala de Dó menor, estamos a repetir este processo com a escala de Dó menor em vez de Dó maior, temos de dizer que o Mi está no sítio em que ele está na escala de Dó menor, ou seja, na posição 3. Portanto, temos que mudar o dicionário. Ou seja, é só mudar 3 entradas do dicionário. É só mudar 3 entradas do dicionário, exatamente. Ok.
Tá, obrigado. Mudamos aqui o dicionário e depois o resto funciona limpinho. Tá bem? Se eu aqui, por exemplo, pegar aqui e disser 3, o que é que vai acontecer? Tudo o resto fica igual, exceto aqui na linha do Mi, que esta frequência vai mudar. Querem ver? Vamos executar isto. Só mudei o Mi para experimentar. Agora vamos aqui mudar, ver o que acontece. Não é? Este 329 ponto não sei o quê. Agora deu 311 ponto não sei o quê. Estou a buscar na mesma, porque esta é a frequência. Em vez de tocar o Mi com esta frequência 329, toca o Mi bemol com a frequência 311. No caso, aqui depois o Lá fazíamos a mesma coisa, o Si fazíamos a mesma coisa. Eu vou voltar ao original. E em termos de apresentação, basta explicar isso, certo? Basta explicar isso, sim. Ok. Não é preciso estar a fazer outra vez a mesma coisa não é? Porque é igual, não é? No fundo é só explicar que fazíamos a mesma coisa mudando de dicionário, só isso que a gente precisa. É importante nós, ao fim e ao cabo, como se pergunta numa linha mais atrás, estas frequências que aqui estão em progressão geométrica se nós considerarmos as teclas todas, por isso é importante termos aqui as teclas todas, senão isto não ia dar a conta certa, não é? No entanto, só usamos algumas e o dicionário permite-nos selecionar quais são as teclas que vamos usar. Eu suponho que terão aprendido comprehension, não é? Compreensão nas listas, não é? Definir isto em compreensão é como quem diz, como em matemática, nós definimos um conjunto em compreensão, definimos propriedades para caracterizar como é que ele se obtém. Que é das coisas, é uma dos aspectos do vernáculo do Python mais interessantes. É que isto comprehension está sempre presente, é uma maneira muito simples de definir listas e também dicionários, também conjuntos. Para nós matemáticos deve ser muito saboroso definir as coisas assim. Professor, não um B. Um B, ok. Sim. Vou pôr um B. Sim. Espera aí, deixa-me só ver. Um B varia a capa, exato. Uhum. É só o período que altera. É só o período que altera, exatamente. Sim, sim. Ok. É só o período que altera. Mas parecia óbvio, então. Sim, porque ao fim e ao cabo nós temos aqui 3 parâmetros, não é? O A que vai determinar a amplitude, que é simplesmente o módulo desta coisa, a menos que, como o Duarte disse ao princípio, se nós à partida tomarmos, à partida que estas coisas não são negativas, mas eu não assumi isso, não é? Portanto, eu assumi que estes são parâmetros reais, que podem ser positivos ou negativos, portanto o A não é bem a amplitude, o módulo é que é a amplitude, o K não é bem, não dá exatamente, ou o período não varia exatamente com o K, mas com o módulo, o K pode ser negativo. Bom, e de facto o K afeta o período, mas não afeta a amplitude, o A é que afeta a amplitude, também não afeta a fase, o φ é que afeta a fase. Pois, exato, ok, obrigado. Está um bocadinho desafinado o meu piano. Outra coisa aqui que não está bem. Eu tocaram e já fiz isto tanta vez e dá direitinho, ouve-se perfeitamente as notas da escala de Dó maior, mas não está a sair como deve ser. Bom, na quarta-feira ainda foi pior, que não tocava som nenhum, mas pronto. Mas os vossos colegas o meu computador é que não tocava a música. Espero que vocês consigam, porque não tem graça nenhuma depois chegar ao fim e dizer isto devia tocar música, mas não tocou. Aliás, já fiz estas coisas até com alunos de ensino secundário. Algumas pessoas sabiam música, até conseguiram com isto tocar algumas músicas mais interessantes. Meus meninos, eu vou parar a gravação e vou parar o vídeo, mas vou ficar como costume, vou ficar aqui mais alguns minutos, portanto continuem a pôr as vossas dúvidas.